As paz a todos. Antes de tudo, deixa eu dar aqui uma explicação para que essa noite não ocorra nenhum tipo de vexame. Eu gesticulo bastante quando eu estou pregando, então eu preciso dar essa explicação. Missionário é uma vocação que reúne uma série de profissões, né? Você tem que ser um monte de coisa, ao mesmo tempo tem que estar preparado para um monte de coisa. E vocês vão reparar que as minhas unhas estão meias azuis. Estou com as mãos azul, a outra é prata. E isso se deve exatamente a esse fato. Missionário tem muitas profissões. Não sou manicure, não é disso que se trata. Mas é porque nós estamos restaurando lá em Pé do Galo o centro comunitário da comunidade. A igreja tomou essa responsabilidade de fazer um bem para a comunidade e restaurar lá o prédio do conselho comunitário. Então eu estou trabalhando de servente, de pintor, tudo sem imaginar eu estou trabalhando lá. Só que eu tenho o dom de pintar mais a mim mesmo do que a parede. E aí eu já esfreguei tanto essa mão já, mas ficou as sequelas. Então, por favor, não fique se perguntando aí, vixe, aquele ali é meio emergente, né, rapaz? O pregador hoje em dia estão até com as unhas pintadas no púlpito. Não se trata disso, não. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18. E eu quero convidar os irmãos a lerem comigo esse texto, do versículo 1 ao versículo 14. Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 14. Amém? Amém. Diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oremos. Meu Senhor, Tu és o Senhor dessa palavra. Ela é Tua. Foi o Senhor que inspirou. E só o Senhor pode abrir o nosso entendimento para que nós recebamos essa palavra como ela verdadeiramente é, palavra do Senhor. Somos Teus filhos, Pai. E Tu sabes que nós somos filhos rebeldes muitas vezes. E temos um coração rebelde. Nosso coração vai tentar corromper aquilo que está aqui
mas eu clamo para que o Teu Santo Espírito, que inspirou essa palavra, abra o nosso entendimento. Faça de nós um solo fértil para essa semente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos expor essas duas parábolas à luz do tema quando orar e como orar. Jesus está nos ensinando aqui, através de duas parábolas sobre oração. E em uma das parábolas ele nos ensina quando orar. Na outra parábola, Jesus nos ensina como orar. Irmãos, é muito triste constatar que hoje nós vivemos uma época em que a igreja se preocupa com muitas coisas. Ela se preocupa com o seu crescimento numérico, ela se preocupa em sua relevância no mundo e na sociedade onde ela está inserida, ela se preocupa com as mídias sociais, com o impacto do uso da igreja nas mídias sociais, ela se preocupa com finanças, ela se preocupa com política, mas nós somos uma geração que se preocupa muito pouco com oração. Nós somos uma geração que entende muito pouco sobre a importância da oração. E quando nós fazemos isso, nós estamos traindo os nossos pais na fé. Quando nós olhamos, por exemplo, para os reformadores, pegando aqui as figuras, pelo menos que eu considero mais importantes, Lutero e Calvino, foram dois homens que escreveram muito sobre oração. Nas Institutas da religião cristã de Calvino, grande parte das Institutas ali, nós temos um capítulo das Institutas dedicado à oração. Calvino escreveu tratados sobre oração. A reforma, é dito por muitos, foi um movimento, antes de tudo, de oração. Oração. Do início ao fim, oração. Os nossos pais puritanos escreviam muito sobre oração. Eles se preocupavam muito com isso. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a oração, como dizia o próprio Calvino, é o exercício contínuo da nossa fé. Alguém que não ora, alguém que não desfruta desse meio de graça, é alguém que necessariamente será prejudicado em sua saúde espiritual. Charles Hodge, que foi reitor, um fundador do seminário de Princeton, seminário que enviou Simonton aqui para o nosso país. Inclusive, Simonton decide vir ao Brasil depois de ouvir um sermão do Dr. Charles Hodge sobre missões. E na teologia sistemática do Charles Hodge há um capítulo dedicado à oração, e ele começa dizendo assim: oração é o movimento contínuo da alma para Deus. E assim como um corpo sem movimento pode ser considerado morto, uma alma que não ora pode ser considerada uma alma morta. Então, olha só o peso disso que está sendo dito. A oração é o exercício, é o movimento contínuo da alma em direção a Deus. E assim como um corpo sem movimento pode ser considerado um corpo morto, uma alma que não ora pode ser considerada uma alma morta. O nosso Senhor Jesus, quando ele prega o Sermão do Monte, ele dedica uma parte importantíssima do Sermão do Monte à oração. E ele inicia a parte em que ele fala de oração, dizendo: e quando orardes? E quando orardes? Veja que em nenhum momento Jesus dá uma ordem no Sermão do Monte, nessa parte, dizendo assim: orem. Só depois ele vai dizer: pedi, pedi. Mas antes ele diz: e quando orardes? Isso é uma suposição. Jesus está supondo que aquele que faz parte do reino de Deus ora. E ele não vai dizer, em primeiro lugar, vocês devem orar, mas ele vai dizer: quando vocês orarem, orem assim. Ele supõe que nós oramos. O maior exemplo que nós temos nas Escrituras, quando se trata de oração, é o próprio Cristo. Em todo o seu ministério, o Senhor Jesus é encontrado orando. Nós temos uma oração belíssima do Senhor Jesus, registrada nas Escrituras em João capítulo 17,
onde o Senhor Jesus, que já sabia toda a obra que iria fazer, Isaías, 600 anos antes de Cristo, profetizou os sofrimentos de Cristo, a redenção do povo por meio de Cristo. No capítulo 53, Isaías diz que aquele que viria e que seria o servo sofredor, ele veria o fruto do seu trabalho e se alegraria, ou seja, já estava certo que a obra de Cristo iria triunfar, já estava certo que ele seria glorificado. E Pedro diz que era o próprio Espírito de Cristo que testemunhava através desses profetas, era o próprio Cristo testemunhando os seus sofrimentos. Mas em João 17, ele ora: Pai, glorifica o teu Filho. Ele já sabia que seria glorificado, mas ainda assim, aquele que sabia de todas as coisas, ele ora: Pai, glorifica o teu Filho. Ele sabia que o Espírito Santo viria sobre os apóstolos, ele sabia que aqueles apóstolos seriam guardados, mas ele diz: Pai, eu peço por estes que tu me deste. Eram teus, tu me confiaste. Ele ora por mim e por você, porque ele diz: Pai, eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer por intermédio deles. Isso inclui a igreja do Pirangi. E meus irmãos, esse homem é o Filho unigênito de Deus, aquele que o Pai diz: este é o meu Filho amado. E ele entendia que precisava de oração. Olhe comigo para Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 16, diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas diz algo aqui, irmãos, que é muito lindo, porque o versículo anterior diz: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Lucas está nos dizendo que havia numerosa multidão interessada por Jesus. Multidões o seguiam, mas quando Jesus se defrontava com aquelas multidões, ele poderia se orgulhar disso, mas ele se retirava para lugares solitários. É o contrário de estar entre a multidão. Enquanto havia uma multidão gigantesca buscando Jesus, João vai dizer que essa multidão queria fazer dele rei. Mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. E veja que o texto aqui dá a entender que ele fazia isso sempre, porque diz lugares solitários, no plural. Constantemente o Senhor Jesus se retirava da multidão e orava. Por isso que eu não aceito quando um pastor diz assim: eu não tenho tempo para orar porque eu prego muito. Eu viajo muito, eu estou sempre escrevendo livros, eu não tenho mais tempo para orar. Aí o tempo que eu oro é no carro, é quando eu estou no avião, é quando eu estou... Meu irmão, você não é melhor do que Jesus. Se Jesus precisava se retirar para um lugar solitário, parar tudo e orar, você também precisa. Por isso que ele diz: quando orardes, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai em secreto. É um momento a sós com Deus. Outro texto, ainda em Lucas, mais um exemplo. Olhe para Lucas 6,12. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ele não somente tinha momentos específicos onde ele se retirava para lugares solitários e orava, mas Jesus muitas vezes passava noites orando. Existem alguns que dizem hoje: não importa o tempo da sua oração. Não importa o tempo da sua oração. Quem disse que não importa? Se não importasse, Lucas não teria colocado aqui que ele passou a noite. Orou, pronto. Não, mas Lucas enfatiza, ele passou a noite orando, a noite inteira.
Quando você tem um coração cheio de amor por alguém, dificilmente você consegue exprimir em uma frase, expressar em uma frase aquilo que você quer. Você vai falar muito. E Jesus passava a noite em oração. Por que eu li essa passagem, irmãos? Porque aquele que irá nos ensinar sobre oração era, antes de tudo, um homem que orava. E o que é interessante é que a palavra de Deus diz que ainda ora. Nós temos um intercessor. Ele ainda ora. Ele ora por nós. Constantemente Ele está colocando diante do Pai a sua igreja, até o dia em que nós nos encontraremos com Ele face a face, e Ele receberá a resposta das suas orações. Jesus é um homem que orava. Nós não estamos aqui diante de um mestre que fala de um assunto sobre o qual não conhecia e que não tinha intimidade. Nós estamos diante de alguém que foi grande, gigante na oração, o maior de todos. E esse homem que nos ensina a orar, esse homem que nos fala da necessidade da oração, era o Filho de Deus, que tinha uma comunhão perfeita com Deus desde toda a eternidade. E como um homem fraco, ele se via necessitado de oração. É interessante que o primeiro versículo já explica a primeira parábola. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Já explicou a parábola. Não precisa, divagar. O sentido da parábola que Jesus estava contando era sobre um dever. E essa palavra dever aqui, ela também poderia ser traduzida como necessidade. E uma necessidade é algo que nós não podemos negligenciar. Quando se negligencia uma necessidade, se sofre algum tipo de dano. A falta daquilo nos prejudica. Então, o propósito de Cristo ao contar essa parábola era apresentar para nós um dever, uma necessidade, algo que nós precisamos fazer, algo que nós não podemos negligenciar de modo algum. E se nós negligenciarmos isso, nós estaremos decretando a nossa sentença de morte espiritual. Porque assim como um corpo sem movimento pode ser considerado morto, uma alma que não ora pode ser considerada morta. A parábola era sobre um dever, e o dever de orar sempre, continuamente, constantemente, em todo o tempo, e nunca esmorecer. Nunca se cansar. E nós vamos entender do que se trata. Jesus disse que havia numa cidade um juiz iníquo, que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Um homem terrível, um homem injusto, um juiz mau. Ele não temia a Deus e ele também não respeitava nenhum homem. Poderia ser o homem da maior classe social que existisse. Não, ele não honrava, ele não respeitava. O texto diz homem algum. Ele não respeitava homem algum. Mas há outro personagem na história, uma viúva. E nós sabemos que no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, há dois grupos de pessoas que são citados quando se quer falar de extrema pobreza: órfãos e viúvas. Eram pessoas desamparadas. As viúvas mais velhas, que tinham seus maridos como seu sustento, quando o marido morria, não tinha aposentadoria, não tinha nada disso. Essas mulheres muitas vezes iam viver mendigando. E nessa cidade havia uma viúva que tinha uma causa. E o texto diz, irmãos, que essa viúva, ela estava sempre, ela ia ter com aquele juiz iníquo, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ela estava constantemente indo à presença dele. Irmãos, aquele juiz não honrava homem algum, quanto mais uma viúva. Uma classe social que naquela época era considerado nada. Essa viúva não tem poder nenhum. Essa viúva não tem capacidade alguma de me prejudicar do ponto de vista jurídico.
Mas o texto diz que aquele homem chega um momento em que ele diz: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, eu julgarei a sua causa. Para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Ele disse: essa viúva é tão insistente que eu vou ter que julgar a causa dessa mulher. Eu já não suporto mais essa insistência. Ela pede tanto isso, ela vem tanto aqui à minha presença, que eu já não suporto mais. Eu vou julgar a causa dela, porque eu acho que essa mulher pode até me matar. Ela é tão insistente que pode chegar no momento dela me dar uma facada na rua. Eu vou julgar a causa dela. Essa é a parábola. E o próprio Senhor Jesus aplica a parábola. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha que interessante aqui. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que Jesus dá uma característica dos escolhidos, dos eleitos de Deus. Nós falamos muito sobre doutrina da eleição, nós amamos essa doutrina, nós discutimos muito essa doutrina com os nossos irmãos arminianos. Mas, meus irmãos, me perdoem, nossos irmãos arminianos têm mais característica de eleito do que nós, porque eles oram mais. O Senhor Jesus disse: os seus eleitos. E os eleitos são que tipo de pessoa? Os seus eleitos, os seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Uma característica dos escolhidos de Deus é que eles estão clamando ao Senhor dia e noite. E Ele diz: vocês acham que Deus não fará justiça aos seus eleitos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em respondê-los? O argumento de Jesus aqui, irmãos, é o argumento do menor para o maior. É o mesmo argumento que ele usa em Mateus, quando ele diz assim: um pai dá pedra ao filho que lhe pede pão? Não. Um pai vai dar uma serpente ao filho que lhe pede um peixe? Jamais. E aí Jesus diz: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celeste. Se o ser humano, que é mau por natureza, é capaz de entender a necessidade dos seus filhos e é capaz de se doar aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste dará coisas boas aos seus filhos. Se até um juiz iníquo chegou ao ponto de responder àquela viúva por causa da sua insistência, será que o nosso Deus, aquele que nos escolheu, aquele que enviou o seu filho para morrer por nós, dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo justo alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. De que tipo de prova do amor de Deus nós ainda precisamos? Quantas vezes nós chegamos na presença de Deus fazendo aquele tipo de oração: Senhor, eu sei que o Senhor não vai ouvir nenhuma da minha oração, porque eu sou um miserável, e nós vamos tratar disso mais lá na frente. Não, você precisa chegar diante de Deus com a consciência de que você é um miserável, mas você precisa chegar diante de Deus com a consciência de que você é um miserável extremamente amado por Ele. Um miserável pecador, mas que foi amado ainda assim, e que quando você se coloca diante de Deus, você está se colocando diante do seu Pai que está nos céus, alguém que ama você, alguém que deseja ouvir sua oração, porque Ele mesmo constantemente nas Escrituras diz: orem, peçam, busquem, batam. Meus irmãos, mas o final dessa parábola é triste, porque o Senhor Jesus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele lida com duas situações. A primeira delas é a demora. Quantos de vocês já oraram pedindo algo intensamente,
mas depois de um tempo vocês pararam de orar por aquilo. Deixa eu dar alguns exemplos. Você tem um parente descrente que você um dia orou muito por ele, mas ele não se converteu e você não orou mais. Por quê? Você orava para o Senhor libertar você de um pecado de estimação, algo que lhe oprimia. E houve períodos da sua vida em que você orou para que o Senhor libertasse você desse pecado intensamente. Mas você continuou pecando. E agora você não ora mais. E se ora, não com a mesma intensidade. Houve um período em que você orava pelo seu pastor, pela liderança da sua igreja. Houve um período em que você anotava os assuntos pelos quais você orava, porque eram tão importantes que você não queria esquecer. Mas você chegou num momento da sua vida em que você, antes de dormir, fecha os olhos e faz aquela oração belíssima do sono. Senhor, abençoa os meus pecados, em nome de Jesus. Abençoa os meus pecados. Meus irmãos, Deus nunca tarda em nos responder. Existe um ditado que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Isso não é bíblico. Deus nem tarda e nem falha. Ele faz na hora certa. Ele faz no tempo certo. Não é que ele tardou. É que o tempo que você queria, que ele desse aquilo a você, que ele julgasse a sua causa, não era o tempo dele. E quantas vezes nós nos vemos recebendo algo de Deus, que nós pedimos muito por aquilo em determinado tempo, e quando nós recebemos, a gente diz assim: ó Deus, obrigado porque o Senhor não me deu isso naquela época, porque eu não estava preparado. O Senhor me deu no tempo certo. Foi difícil, eu chorei muito, mas cada lágrima que eu derramei me faz entender o valor disso. E talvez se o Senhor tivesse me dado antes, eu não teria valorizado assim. Todavia, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Irmãos, que pergunta triste. Tenta parar para pensar na seriedade dessa pergunta. É o próprio Cristo que está dizendo, e Ele está levantando uma questão, irmãos. Ele sabe a resposta, né? Mas Ele diz: todavia, quando vier o Filho do Homem, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que Jesus está dizendo, irmãos, é que a oração seria negligenciada. Ele está apresentando oração como sendo uma expressão de fé. O continuamente apresentar as nossas necessidades a Deus como uma expressão de fé. Não existe expressão maior de fé em Deus do que a nossa oração, porque é quando nós nos esvaziamos completamente de nós mesmos e derramamos tudo diante dEle. E o Senhor Jesus diz: todavia, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Responda para si mesmo: você tem sido um exemplo na sua vida de oração? Se não, você está demonstrando também que você não é um exemplo de fé. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na Igreja Presbiteriana do Pirangi? É muito pior do que isso. Porventura achará fé na terra? O que mostra que será muito raro alguém que verdadeiramente tinha um coração sacrificado diante de Deus e que exercitava isso em oração. A segunda parábola, irmãos, nos fala sobre como orar. A primeira nos diz quando orar, sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando eu devo orar? Sempre. Quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando eu estou feliz, quando eu estou triste, sempre e nunca esmorecer. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos.
Jesus acaba de falar de oração, ele acaba de falar sobre o dever de orar sempre, mas como o Filho de Deus, como a suma sabedoria encarnada, ele sabia que os escribas e fariseus oravam muito. Eles estavam constantemente diante de Deus fazendo orações. Lá em Mateus, Jesus diz: quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nos cantos das praças, com o fim de serem vistos pelos homens. Então Jesus sabia que tinha um grupo ali diante dele que iria dizer assim: olha, graças a Deus, essa pregação aí, ela não me atinge não. Porque eu, diariamente, constantemente, eu tenho meu tempinho de oração. Direto, eu sou fiel, eu oro 3 vezes ao dia como Daniel, em direção de Jerusalém ainda. Aí Jesus diz assim: mas tem algo mais. E Lucas diz que ele contou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. A oração é uma expressão do nosso coração diante de Deus. E muitas vezes ela vai ser uma expressão de um coração ainda não crucificado. Um coração que ainda não encontrou a Cristo. Jesus disse que um homem fariseu e um publicano, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Se eu pudesse trazer para o nosso contexto, eu diria que era um presbítero da igreja presbiteriana do Pirangi e uma drag queen. Talvez você diga assim: meu Deus, tem nada a ver, tem tudo a ver. Que era o sentimento que o fariseu tinha para com o publicano. Quando Jesus vai comer na casa de Mateus, o que é que os fariseus dizem? Ele come com esse tipo de gente? Quem é o tipo de pessoa hoje que vocês ficariam escandalizados em ver um pastor sentado comendo com ele? Tem vários, né? Mas vamos pegar uma drag queen. Os 2 vieram para a igreja com o fim de buscar a Deus. Aquele presbítero pensou consigo mesmo e disse: eu preciso buscar a Deus hoje. E aquela drag queen também disse: eu preciso buscar a Deus hoje. E os 2 estão no templo. E a oração do fariseu é uma oração linda. Ele se põe de pé. Irmãos, os judeus, eles valorizavam muito as expressões corporais. Hoje nós perdemos isso, né? A gente não ora mais de joelho, a gente ora deitado mesmo na nossa cama. Mas tenha cuidado, porque a expressão corporal, ela diz algo, né? O nosso corpo, ele se movimenta de acordo com os nossos sentimentos. O fariseu, ele orava de pé. Isso aqui é algo que mostra que aquele homem, ele orava numa posição de autoridade, de pé. É a mesma coisa que Jesus diz: eles gostam de orar em pé no canto das praças. É algo diferente de curvar-se, de prostrar-se. Quem ora em pé é visto. Geralmente no templo as pessoas se curvavam para orar. Então aquele que orava de pé, ele estava chamando a atenção dos demais para si. Ele estava fazendo com que aqueles que estavam curvados parassem para ouvir a sua oração. E a oração dele era um espetáculo, porque ele dizia, olha só a oração dele: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Jesus disse que ele orava de si para si. A oração dele iniciava nele e voltava para ele. Ele era o tema principal da sua oração. A sua vida de piedade, as suas obras de justiça eram o tema da oração. Ele orava de si para si. E ele dizia: ó Deus, eu te dou graças, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Idiota! Porque se eu não sou como os demais homens por mérito próprio, por que eu agradeceria a Deus? Se fui eu quem conquistei.
Se eu sou diferente, se eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, eu não sou como esses homens aí, adúlteros, roubadores, injustos, e nem ainda como esse publicano. Ele olha para o publicano. Meus irmãos, talvez você diga, ainda bem que eu nunca orei assim. Quem disse? Eu já ouvi na igreja uma oração exatamente assim. Já ouvi uma oração na igreja exatamente assim. Senhor, tu sabes que a pessoa que mais ora dessa igreja sou eu. Eu vou de casa em casa evangelizando. Senhor, eu te agradeço porque ontem eu passei o dia todinho lendo a Bíblia e o Senhor falou comigo. Não precisava dizer que você passou o dia todinho lendo a Bíblia e o Senhor falou com você. Diga só que o Senhor falou com você. Tira aquela foto de joelho, oh, maravilha. Aí posta. Está orando, aí vem o irmão no evento com a câmera e diz, eu vou fazer uma cara bem espiritual agora para eu sair no Face. Aí quando termina o culto, deixa eu ver se saiu aquela foto eu orando. Aí sai a foto orando, vou botar no perfil. Pá! Quais são as intenções? Esse homem orava de si para si. Mas tinha o publicano que orava. E a oração do publicano, meus irmãos, não era uma oração muito boa de se ouvir, uma oraçãozinha pequena. A oração que esfria o momento espiritual, sabe? Sabe quando você diz assim, irmãos, irmão fulano, poderia vir aqui à frente orar? Aí tem aquele irmão que faz, ó nobilíssimo Deus, grande és tu, Senhor, maravilhoso e exaltado nas maiores alturas. Aí tem aquele irmão que quebra o momento espiritual, que você diz assim, meu irmão, vem orar. Ele faz, Senhor, muito obrigado por esse culto, em nome de Jesus, amém. Eu fico, já estava empolgado aqui para aquele momento. Tem da comida, né? Irmãos, vamos agradecer pela comida, todo mundo com fome, aí tem aquele irmão que diz, vamos dar as mãos. Ó Senhor, tu trouxeste a esta mesa este alimento. Eu te agradeço porque tu és aquela oração e todo mundo com raiva dele porque quer comer logo. Aí tem um irmãozinho que diz assim, ó Jesus, obrigado por essa comida, em nome de Jesus, amém. Pronto, aí, que é isso, irmão? Que oração mais fraca, mas não era para agradecer pelo alimento? Basta. A oração do publicano era simples. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Não tinha nada mais. Era suficiente para ele. Jesus diz, irmãos, que esse homem não ousava nem sequer olhar para o céu. A sua postura era uma postura de contrição tão grande que ele orava de cabeça baixa porque não se considerava digno de olhar para o lugar da habitação do Senhor. E ele batia no peito em sinal de sofrimento. Veja mais uma vez o movimento, o exercício físico ali sendo feito. Não era o presbiteriano que engole um cabo de vassoura e tem que ficar aqui duro, senão ele é um pentecostal. Não, ele batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Essa era a oração dele, e foi só isso, uma oração extremamente simples. Comparado com o publicano, esse homem já estaria reprovado no seminário, porque a sua oração foi fraca, não foi baseada nos dogmas da igreja presbiteriana, não foi fundamentado nas institutas de João Calvino, foi uma oração muito simples. Seu Antônio da padaria faz essa oração. Que tipo de pastor é você que faz orações tão simples, que fala de forma tão simples, que se coloca nessa posição tão humilhada? Mas aquele homem voltou para sua casa, desceu, justificado. Justificado. Essa palavra perdeu peso para nós. É o oposto de condenado, de culpado. O que todos nós somos por natureza, filhos da ira de Deus, somos filhos de Adão, pecadores como ele, herdamos dele a culpa, a natureza e as práticas. Somos iguais, somos filhos da serpente por natureza.
culpados diante de um Deus extremamente justo, cuja ira nós jamais poderíamos suportar. Mas um dia Cristo suportou a ira eterna de Deus na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos chegar diante dele justificados, independentemente das nossas obras, do nosso merecimento, de quantos livros nós já lemos, de qual das confissões de fé reformada nós subscrevemos, de qual denominação nós fazemos parte, de qual é a nossa posição ideológica ou política. Nós somos irmãos de Daniel, um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem justo e bom. Nós somos irmãos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que optaram por morrer antes de negar o Senhor. Mas nós também somos irmãos do ladrão na cruz, que matou centenas de pessoas talvez. Era um homem vil, que estava recebendo o pior tipo de morte daquela época. E que zombava de Jesus, porque o Evangelho diz que haviam ladrões que zombavam dele. Mas houve um momento em que aquele homem olhou para Cristo, e a primeira coisa que ele viu em Cristo foi santidade, porque ele diz: eu estou aqui sendo julgado pelo que os meus pecados merecem, mas esse homem não cometeu mal algum. Ó Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu para aquele homem: ok, mas eu vou fazer um milagre para que você desça da cruz e você possa ser discipulado, para que você faça um juramento na confissão de fé de Westminster, para que você passe por todo um processo, para só depois você ser um crente presbiteriano. Não, Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele não foi batizado, ele não subscreveu credo nenhum, ele simplesmente disse: lembra de mim, Jesus. Meus irmãos, se você nunca passou por esse processo, arrependa-se, creia em Cristo, para que sejam cancelados os seus pecados, porque você não é um cristão. Se a razão pela qual você vem ao culto é outra, se não entender e expressar a sua dependência de Deus, a sua total dependência dEle, o fato de que você é um pecador, que foi libertado unicamente por graça, você não é um cristão. Se você vem a esse culto e você acha que Deus vai receber você, porque durante essa semana você orou muito, leu muito a Bíblia, evangelizou, fez isso ou aquilo, e se você veio a essa igreja com um senso de pecado no seu coração, e você acha que Deus não vai receber seu culto por isso, você não entendeu o Evangelho. Porque é exatamente nesse momento que você é convidado a curvar sua cabeça, a bater no peito e a dizer: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Esse homem desceu justificado, mas o fariseu, ele desceu para casa da mesma forma como ele foi para lá. E Jesus conclui dizendo: porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu quero concluir com algumas aplicações. Sei que já fizemos muitas, mas deixa eu concluir. Estou atento ao horário. Primeira parábola fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Meu irmão, eu queria convidar você, ore mais. Ore mais. E eu não me coloco aqui diante de você dizendo ore mais, como alguém que ora muito, como o fariseu. Eu me coloco aqui diante de você dizendo ore mais, para que amanhã você olhe para mim e diga ore mais. Porque orar é uma batalha, é difícil, é raro. O Senhor Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, e Ele está falando num contexto de oração. Ele está dizendo: vocês oram muito pouco. Uma das fraquezas do meu povo, infelizmente, é a ausência de oração. E nós vimos isso na prática, na vida de Pedro. E os discípulos, quando eles chegam diante de Jesus, na verdade, quando Jesus os convida para orar com Ele, vigiar com Ele, e Jesus vai, geme, faz aquela oração terrível: Pai, se possível, desvia de mim esse cálice. E quando ele volta, os discípulos estão orando, estão dormindo. Somos nós. Não mudou.
A oração é uma batalha. Se fosse fácil, nós não teríamos tantos mandamentos bíblicos. Orem. Paulo, orai sem cessar. Orai sem cessar. Orem continuamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Meu irmão, ore mais. Tire um momento do seu dia, à semelhança do seu Salvador, para estar a sós com Deus, porque a sua saúde espiritual, a sua vida espiritual depende disso. É ali que você se fortalece, de joelhos diante do Senhor. Tire momentos do seu dia para agradecer pelas bênçãos que Ele tem lhe dado, para pedir sabedoria, para viver. Meu irmão, ore mais. A partir de hoje, tome essa decisão. Eu sei que tem sido difícil, eu sei que muitas vezes a gente tenta e dá sono e vem problemas, e quando a gente tira aquele tempinho, chega alguém. Seja mal educado. Meu irmão, não posso lhe atender agora, porque eu estou com uma pessoa muito importante. Ore mais, em todo o tempo. Não desista das coisas que você tem colocado diante do Senhor e Ele parece demorado em responder. Se a partir das Escrituras você entende que aquilo é algo bom, justo, se você deseja ardentemente que o seu parente se converta ao Senhor, meu irmão, mesmo que leve anos, ore por ele, continue, chore. Como Mônica, a mãe de Agostinho, que orou por ele tantos anos, e um dia o bispo Ambrósio disse: não se preocupe, porque é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. E esse homem é uma bênção para nós até hoje. Mãe, ore mais por seu filho, continue, persevere. Ore mais por seus amigos da faculdade, pelos seus parentes, anote o nome deles para você não esquecer. Ore mais pelas causas que tem trazido angústia ao seu coração. Não desista, continue orando. Ore mais por essa igreja. Ore todo dia por essa igreja. Isso é a coisa mais importante da sua vida nesse mundo, porque tudo mais passará, essa comunhão vai permanecer. Ore por essa comunhão, ore por esses irmãos. Ore pela sua liderança. Coloque diante do Senhor cada detalhe. Ore mais. Saia daqui com a decisão de orar mais. Mas não somente ore mais, como ore bem. Saiba como orar. Tenha muito cuidado, porque o tentador vai fazer de tudo para que nas suas orações você coloque diante de Deus um coração orgulhoso, um coração cheio de intenções malignas. E tenha muito cuidado, porque muitas vezes a piedade também é travestida, é o orgulho travestido de piedade. Tenha muito cuidado, porque muitas vezes você vai subir nesse púlpito e vai dizer: ó Senhor, eu sou um miserável pecador. E a sua intenção é que as pessoas digam: olha só como ele tem convicção de pecado. Muitas vezes você vai se colocar numa situação de humilhação diante dos outros, para que eles vejam quão grande é a sua piedade. Cuidado com isso, porque não é isso que Jesus está ensinando. Ele está ensinando com sinceridade. Por isso que tem uma série de fatores: não olhar para o céu, bater no peito. Tudo isso é algo voluntário, é algo que expressa o sentimento do publicano. Ó Deus, sê propício, se reconcilia comigo, pecador. Eu não mereço a tua presença, eu não mereço essa comunhão, eu não mereço esse culto, eu não mereço esses irmãos, eu não mereço a tua palavra. Mas isso não é para que você fique no estado de contrição, porque o final da parábola é feliz. Ele voltou para casa diferente, ele voltou justificado. Então não tenha medo de celebrar diante do Senhor o fato de que você é um pecador, mas um pecador muito amado por Deus. Um pecador que pode se dirigir àquele que era seu inimigo, aquele que queria matar você, como: meu Pai.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ore bem. Ore mais, mas ore bem. Quando você for colocar o seu coração diante de Deus em oração, certifique-se. Porque lá em Isaías capítulo 1, e eu concluo com essa aplicação, e eu vou fazer uma indicação de livro para os irmãos e encerro. Em Isaías capítulo 1, Deus fala uma coisa para o povo que, quando eu leio essa passagem, eu fico amedrontado. Porque ele diz assim: quando vocês multiplicam as suas orações, não as ouço. Quando vocês multiplicam as suas orações, não as ouço. E ele diz: porque as suas mãos estão cheias de sangue. Diego, isso não é o oposto do que Jesus está ensinando? Não, é exatamente o que Jesus está ensinando. Porque o povo estava com as mãos cheias de sangue, mas eles oravam nesse tom de comunhão com Deus, de paz com Deus, como se tudo estivesse indo bem. Eles ofereciam sacrifícios, incenso, e Deus diz assim: o incenso de vocês é repugnante para mim. Mas ele diz: venham, vinde e arrazoemos comigo. Venham, vamos refletir um pouco. Deixa eu dizer algo para vocês. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei mais brancos do que a neve. Eu os tornarei mais brancos do que a neve. Os pecados de vocês são vermelhos, vocês estão com as mãos sujas de sangue, mas eu tornarei vocês mais alvos do que a neve. Não é vocês, sou eu. Portanto, julguem a causa da viúva, repreendam ao órfão, ao opressor, mostrem de forma prática que vocês realmente estão contritos. Ainda no livro de Isaías, Deus diz assim: vocês estão jejuando e vocês acham que esse é o jejum que eu quero? Vocês vestem roupa de pano de saco, passam fome e ficam fazendo longas orações. O jejum que eu quero é que vocês repreendam o opressor, julguem a causa do órfão e da viúva, paguem o salário devido aos seus funcionários. Ou seja, contrição e arrependimento devem andar juntos, senão não é contrição. É falsidade, é hipocrisia. E muitas vezes a nossa falsa humildade, a nossa falsa contrição é hipocrisia. Porque nós estamos aqui dentro confessando os nossos pecados, dizendo que somos miseráveis pecadores, mas lá fora nós desprezamos as pessoas criadas à imagem de Deus, como se fôssemos superiores a eles. Cuidado. Ore mais, ore bem. Mas cuidado com a falsa piedade. Porque Satanás vai usar o orgulho travestido dela para lhe destruir. Eu quero indicar para vocês, irmãos, um livro, Poder pela Oração, E.M. Bounds. Eu sei que o título parece ser meio neopentecostal, né? Mas, irmãos, esse livro é um livrinho pequeno, muito pequeno, mas que fala sobre a importância da oração como sendo um tesouro que se perdeu. Eu queria ler para vocês aqui um parágrafo, onde ele diz assim: o que a igreja precisa hoje não é de maquinário ou maquinário aperfeiçoado, nem de novas organizações ou de mais e melhores métodos, mas de homens que o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não flui por intermédio de métodos, e sim por meio de homens. Não desce sobre maquinário, mas sobre homens. Não unge planos, e sim homens, e homens de oração. Se você quer ser usado por Deus,
pare de pensar um pouquinho nos métodos e ore mais. Porque Deus não unge métodos, Ele unge homens e homens de oração. Que Deus abençoe vocês.